Olá! Nessa unidade, você vai aprender um pouco mais sobre acomodações em inglês. Também vai aprender sobre as conjunções correlativas, both e and, tanto um quanto o outro, por exemplo, ou either e or, ou um ou outro, ou ainda neither e nor, nenhum nem outro. Irá também aprender a fazer solicitações de uma maneira mais formal, mais educada. Ok? Abra seu livro e acompanhe comigo. Para começar, há uma pequena reflexão sobre acomodações em inglês. Então, veja bem, hotéis, albergues, pousadas, campings. Dá uma olhadinha aqui, ó, bed and breakfast, guest house, hotel, hostel, camping e inn. Então, bed and breakfast. Bed and breakfast é uma espécie de pousada, uma casa onde a pessoa oferece estadia e café da manhã. Também é conhecida como B&B, bed and breakfast. Depois, guest house. Como se você tivesse na sua casa um cômodo à parte ou algo separado da casa só para receber pessoas, ou mesmo dentro da casa, né? Que você vai receber, por exemplo, pessoas, vai dar estadia a pessoas. Hotel, hostel. Hostel ou youth hostel são os albergues, estadias mais em conta, né? Muito utilizadas por estudantes, por exemplo, na Europa e mesmo agora aqui no Brasil. Camping e inn. Inn é a mesma coisa que hotel. Então a gente tem aquelas redes Days Inn, Holiday Inn. Esse inn, então, é a mesma coisa que hotel, ok? Bom, continuando, vamos falar um pouquinho sobre as conjunções correlativas. Both e and, tanto quanto, either e or, que pode ser ou nem, e neither e nor, nem. Vamos ver um pouquinho mais utilizando alguns exemplos, ok? Então, observe aqui, ó, both e and. Então, both e and, tanto quanto. Então, nessa oração, se eu colocar aqui o both, tanto Carlos quanto and Cláudia moram em Los Angeles. Então, both e and, tanto quanto. Então, both Carlos and Cláudia, tanto Carlos quanto Cláudia moram em Los Angeles. Um outro exemplo, both, tanto Laura quanto seus irmãos estão doentes. Então, tanto Laura quanto seus irmãos are sick, estão doentes. Veja aqui que nos dois casos o verbo concorda com o plural, ok? Live e are. Depois, com either e or, ou. Either Peter or Julia is going to help you. Então, ou o Peter ou a Julia vai te ajudar. No outro exemplo, either Peter or his brothers are going to help you. Então, tome um certo cuidado aqui com a concordância do verbo. Olha, ou o Peter ou a Julia vai te ajudar. Então, você tem aqui os dois, Peter singular, Julia singular, o verbo concorda com singular. No caso de baixo, Peter singular, mas his brothers, seus irmãos, é plural. Então, o verbo vai para o plural, concorda com o plural, ok? E o exemplo com neither, da mesma forma, neither Peter nor Julia is going to help you. Ou, neither Peter nor his brothers are going to help you. Então, nem o Peter nem a Julia vai te ajudar. Peter singular, Julia singular, o verbo concorda com singular. Nem o Peter singular, nem seus irmãos, plural,
Então o verbo aqui concorda com o plural. Nem Peter, nem seus irmãos irão te ajudar. Em um outro caso que nós precisamos tomar um certo cuidado, não é? Vamos utilizar esse exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha, what would you like to drink? O que você gostaria de tomar, de beber, Guaraná ou Coca? Se você vai dar uma resposta afirmativa, então veja bem, ó, eu vou usar either e or, ou um ou outro. Então, I want either Guaraná or Coke. It's up to you. Então, eu quero ou Guaraná ou Coca. Se você escolhe, você decide. Agora, quando se tratar da negativa, precisamos tomar um certo cuidado. Eu não quero nem Guaraná, nem Coca. Eu vou beber água. Então, veja bem, eu não quero. Qual que seria a tendência? Nenhum, nem outro. I don't want neither Guaraná nor Coke. Só que aqui tem um problema. Don't é negativo. Então, você não pode usar don't e neither juntos, porque você não pode ter a double negative em inglês. Então, essa oração, eu não quero nem Guaraná, nem Coca, vai ficar, como já tem o don't aqui na negativa, I don't want either Guaraná or Coke. Então, o either e o or, nesse caso, como estão dando ideia negativa, vão ser traduzidos como nem, nem. Que você pode sim é tirar essa negativa, aqui, I don't want, usar o verbo na afirmativa, aí sim você vai usar o neither, Guaraná, nor Coke. Então, vejam bem, I don't want either Guaraná or Coke é a mesma coisa que I want neither Guaraná or Coke. Ok? Muito bem. Continuando. Então, mais uma vez aqui, cuidado com a concordância. Então, if both elements, se ambos os elementos estão no singular, o verbo vem no singular. Então, observe bem aqui, ó. Either your father, ou seu pai, ou your mother, ou sua mãe, tem que ir à reunião. Então, ó, has, verbo no singular. Por quê? Your father, singular, your mother, singular. O caso de neither aqui. Nem Carla, nem Júlia vai escrever o relatório. Carla, singular, Júlia, singular, verbo no singular. Ok? No caso 2 aqui, ó. Ou você, either you, ou your friends. Your friends está no plural. Então, o verbo vai concordar aqui no plural. Então, ou você ou seus amigos are going to prepare dinner tonight. Vão preparar o jantar esta noite. Neither Laura, Laura singular, nem her parents, seus pais, were here this morning, estavam aqui esta manhã. Então, lembre-se bem, se os dois elementos forem singular, o verbo concorda com o singular. Se um dos elementos estiver no plural, o verbo vai concordar com o plural. Ok? Essa é uma situação que às vezes a gente acaba confundindo um pouco. Muito bem, vamos continuar. Alguns exemplos agora que você tem na sua apostila, né? Então, both Mary and John wanted a good salary. Então, na verdade, aqui, ó, tanto Mary quanto John querem um bom salário. Então, na realidade, aqui não tem esse ed, né? Eles querem a good salary. Depois, she said that she will buy either a house or an apartment. Então, ela disse que irá comprar ou uma casa ou um apartamento. Então, either or ou. No caso aqui, both, tanto Mary quanto John, querem um bom salário. Depois, cuidado agora, aqui embaixo, né? Porque aqui nós temos a negativa. Então, ela disse que não comprará. She said that she won't buy. Como você já tem a negativa aqui, você vai usar o either e o or. Então, ela disse que não vai comprar nenhum, nem outro, nem a casa, nem o apartamento.
Isso aqui é exatamente a mesma coisa que essa oração aqui embaixo. Ó. Você tira a negativa aqui do by, ó, deixa o verbo na afirmativa e usa o neither e o nor. Então ela disse que não irá comprar, não comprará nem a casa nem o apartamento. Ok? Então essas duas orações são exatamente iguais. Elas significam a mesma coisa. Então, she said that she won't buy either a house or an apartment. A mesma coisa aqui. She said that she will buy neither a house nor an apartment. Ok? Vamos lá. Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre as polite requests. O que são as polite requests? São as solicitações mais educadas. E essas polite requests, qual seria a diferença, por exemplo? Né? Em português, olha, você poderia dizer assim, espera lá fora. Você poderia, por favor, esperar lá fora? Veja a diferença, não é? Não use o celular aqui. Você poderia, por favor, não utilizar o celular aqui? Então, essa é a maneira mais educada de você solicitar alguma coisa. E, mesmo assim, essa solicitação mais educada, ela pode ser mais ou menos formal, dependendo do grau de familiaridade que você tenha com quem você está conversando. Então, vamos lá. Ó. Então, dependendo desse grau de familiaridade, você vai pedir permissão, por exemplo, de uma forma mais formal ou menos formal. May I leave earlier today? Posso sair mais cedo hoje? Can I leave earlier today? A única diferença é que aqui você usou o verbo may e aqui o verbo can. O verbo may um pouco mais formal, ok? E dando uma permissão. You may use your cell phone outside the room. E aqui de uma maneira um pouco menos formal, you can use your cell phone outside the room. Então a única diferença aqui é no verbo may e o verbo can. O verbo may um pouco mais formal. Uma solicitação, da mesma forma, uma solicitação formal. Would you wait outside, please? Então veja bem, olha, eu vou pedir, ver se a pessoa poderia esperar lá fora. Então, maneira formal. Would you wait outside, please? Então, would you wait outside? Ou seja, você poderia esperar lá fora, por favor. Uma maneira um pouco menos formal. Will you wait outside? Ou can you wait outside? Could you wait outside? Do you think you could wait outside? I'd like you to wait outside, please. Então, eu gostaria que você esperasse lá fora. Você acha que você poderia esperar lá fora? Enfim, a única diferença é que aqui você usou would. Aqui você pode usar will, can, could, ok? De uma maneira menos formal. Muito bem. Fazendo uma sugestão ou um convite, uma maneira mais formal. Vamos supor que você queira ir lá fora, convidar para sair, para ir lá fora. Vamos lá fora? Informal. Vamos lá fora? Let's go outside. Então tá aqui, ó. Let's go outside. Vamos lá fora? Why don't we go outside? Por que a gente não vai lá fora? Ou ainda, how about going outside? Que tal irmos lá fora? Essa mesma sugestão, sendo feita de uma maneira mais formal, seria shall we go outside? Ok? Shall we go outside? A maneira mais formal. Muito bem. Então agora, um vocabulário ligado a acomodações, né? Então, alguns tipos aqui de acomodações que nós já vimos no início da aula, como bed and breakfast, guest house, hotel, inn, resort, que é um resort como aqui no Brasil, youth hostel, que são os albergues, né? E aqui single ou double. Então, single ou double geralmente usado para quarto single, um quarto individual de solteiro, e double para duas pessoas. Dando sequência na sua apostila, você vai ter um vocabulário, né? Então, essas amenities seriam essas facilidades, ou essas comodidades, né? Que você pode ter no hotel, cable TV, por exemplo, aqui, piscina aquecida, indoor e outdoor, micro-ondas, aqui o tamanho da cama, queen size ou king size. Então, a king size bed é aquela cama enorme, a queen size um pouco menor. E existe ainda a double bed, que é a cama mais comum utilizada lá.
Dificilmente, por exemplo, nos Estados Unidos você vai encontrar hotéis com aquelas camas estreitas de solteiro como a gente tem aqui no Brasil. As camas nos hotéis americanos normalmente são as double beds, as camas mais largas, não é? Bem, e aqui também algumas expressões. Importante a gente lembrar aqui nessas expressões, né, que o verbo to book, aqui no caso, ele tem o mesmo sentido de make a reservation. Você tem o room service, que é o serviço de quarto, não pedir alguma coisa no serviço de quarto. Rate, são taxas, tarifas do hotel, ok? Algumas expressões que podem ser utilizadas em um hotel. Muito bem. Depois, algumas tips. Lembre-se que tips são dicas, né? Então, lembre-se de algumas expressões como how many nights, você geralmente usa em hotel. Quantas noites? A pessoa vai te perguntar how many nights, enfim. How many people? Quantas pessoas? Geralmente, quando você vai reservar uma mesa num restaurante, para quantas pessoas? For how many people? Ou ainda para um teatro, né? Eu quero comprar tantos ingressos. Para quantas pessoas? How many people? What time? A que horas? What time você geralmente usa, né? Para um voo ou mesmo para uma reserva em um restaurante, ok? Quanto custa um voo, tickets para um teatro, quanto custa uma estadia, o quarto de um hotel. São expressões bastante comuns, tá? E antes de fazer um make a call, de fazer uma ligação, por exemplo, para fazer uma reserva ou algo parecido, né? É importante, se você vai comprar ingresso para o teatro, what type of theater seat? Que tipo de lugar você quer? Mais na frente, mais atrás, no meio? É importante ter essa informação. Fazer uma reserva no hotel. What type of hotel room? Que tipo de quarto? Single, double, para solteiro, para casal. Se você vai fazer uma reserva, por exemplo, vai reservar o seu assento no avião, né? Então, where you want to sit? Onde você quer sentar, né? Ok? Na janela, window, aisle, no corredor. Então, essas informações são importantes você ter com antecedência. E, remember, lembre-se de pronunciar numbers e letters de forma clara, clearly. Ok? Muito bem. E para finalizar, vá até a seção Antena Parabólica e dê uma lida em How to Get a Good Hotel Room, uma pesquisa que ensina como escolher um bom hotel. Ok? Por hoje é só. Até a próxima.